Ok, alunos do quarto ano A e quarto ano B, estamos de volta para mais uma videoaula, a aula de número 13. Nós vamos continuar falando dos seres vivos. Hoje nós vamos falar novo conteúdo do manual didático de vocês. Hoje nós vamos falar da sobrevivência desses seres vivos, ok? Então, para sobreviver, todo ser vivo precisa encontrar alimento e evitar servir de alimento para outro ser vivo. É claro, não tem como nenhum ser vivo sobreviver se não tiver o alimento, não é? Algumas estratégias podem ajudá-los a obter sucesso, por exemplo, na busca por comida ou para evitar serem capturados. Então, alguns seres vivos desenvolvem algumas técnicas para escapar dos seus predadores. Vejamos aqui. Nós temos aqui nessa imagem do manual didático de vocês, nós temos aqui, nós temos 5 imagens. Todas elas retratam alguma coisa aqui. Talvez não vai ficar tão visível no vídeo de vocês. Mas então, aqui nós temos a letra A. Na letra A, nós temos aqui a presença de um sapo. Um sapo, dá para perceber que aqui não ficou tão, até mesmo na imagem do manual didático de vocês, não ficou uma coisa tão evidente, tão clara. Porque é uma forma, esse sapo aqui, ele é da cor de quê? Ele fica nos entulhos, que tem a sua cor. É uma forma de despistar os seus predadores, né? É uma forma de se esconder ali em meio aos entulhos. Nós temos também aqui, na imagem B, nós temos a presença de uma lagarta verde, cortando o quê? As plantas. Como ela já é verde, assim como as plantas também, é uma forma de quê? Dela se despistar dos seus predadores. Nós temos na imagem C, nós temos a presença de uma serpente, que também tem a cor de quê? De galhos secos, de folhas secas. Também, além dela estar procurando, quem sabe, se livrar dos seus predadores, também é uma forma dela se esconder e atacar a sua presa. Na letra D, nós temos aqui também a presença de quê? De uma coruja, que uma coruja também ela tem a cor de galhos secos, é uma forma também de se despistar. E por fim, nós temos na letra E a presença de um lagarto, aqui, ok? Então, isso aqui é uma forma de se despistar dos seus predadores, assim como também armar ciladas para capturar sua presa, ok? Aí nós temos aqui, para obter alimento. Então, os herbívoros comem plantas, né? Como já foi falado em aulas anteriores. Como as plantas aqui, estão fixas em um local, eles não precisam persegui-las para se alimentar, claro, porque as plantas estão ali fixas em um local. O animal, o ser vivo, vai só lá e ataca as plantas, não é? Não tem nenhuma dificuldade para conseguir essa alimentação. As plantas podem apresentar defesas contra herbívoros também. Apesar de estar ali parada, estar fixa em um local, elas também podem apresentar algumas defesas, como, por exemplo, elas podem apresentar espinhos ou podem produzir substâncias tóxicas, né? Substâncias que podem prejudicar a saúde do seu predador. Os carnívoros, em geral, precisam capturar suas presas, não é? Os carnívoros são os seres que se alimentam de quê? De carnes, então, eles têm um pouco mais de dificuldade para conseguir o seu alimento, porque tem que atacar uma presa, né? Alguns têm a visão, o olfato e a audição muito aguçados, o que os ajuda a procurar e a capturar suas presas. Outros carnívoros imobilizam suas presas, como é o caso de muitas espécies de aranha. As aranhas, elas gostam de envolver o quê? As moscas e outros insetos. Naquela teia que elas criam, elas conseguem facilmente envolver e imobilizar as suas presas, ok? Aí nós temos aqui os tipos de dentes desses seres que estamos falando aqui. Observar o formato dos dentes dos animais é uma maneira de obter informações sobre a dieta deles. Observando os dentes, você vai imaginar qual o tipo de alimento que esse ser, qual o tipo de alimento que ele utiliza para a sua sobrevivência. Aí nós temos os cavalos, bois, girafas e outros herbívoros. Arrancam as folhas com os dentes da frente e trituram com os dentes do fundo, que são mais achatados, né?
Em geral, os animais carnívoros, como a onça, o leão, o tubarão, eles têm dentes pontudos e afiados. Com esses dentes, os carnívoros seguram e arrancam pedaços de carne de sua presa. Vamos aqui apresentar alguns dentes aqui. Nós temos aqui, em primeiro plano, nós temos a foto de um crânio de girafa e os seus dentes. Aqui nós temos a foto do crânio de um leão e também nós temos aqui a presença dos seus dentes, ok? Então, aí nós temos aqui uma indagação, uma pergunta, um questionamento. Qual é o cardápio de hoje? Aí nós temos, os cientistas estudam os hábitos alimentares dos animais de várias maneiras. Claro, né? Eles estudam como cada um ser se alimenta. Pode parecer estranho, mas uma das formas de saber o que os animais comem é observar suas fezes, claro, porque é nela que contém restos não aproveitados que são eliminados do corpo, como sementes e outras partes de plantas, pelos e também pedaços de ossos. Então, observando as fezes desses animais, é possível observar quais os alimentos que eles utilizam para a sua sobrevivência. Dessa forma, os pesquisadores coletam dados para descobrir se um animal é carnívoro, herbívoro ou onívoro. No caso carnívoro, como já foi falado, e o nome aqui já denuncia, que são seres que se alimentam de carne, herbívoro de ervas, no caso de plantas, e onívoro se alimenta tanto de plantas como de carne. É o caso do ser humano, a gente se alimenta de carne, a gente se alimenta de plantas também, não é? Então, e para evitar predadores, os animais têm diferentes modos de escapar de seus predadores. Já falei anteriormente, uma das formas deles se escaparem dos seus predadores. Algumas vivem em bandos, como as zebras, o que desencoraja os predadores por terem de enfrentar muitos indivíduos em um ataque. As zebras sempre elas ficam em bando, o que dificulta um pouco o ataque dos predadores. Outros animais mordem, picam ou ferroam para se defender. Aí nós temos, isso acontece com as vespas, com as serpentes que picam, certos peixes e muitos outros animais. Existem também ainda outras formas de defesa. Vejamos aqui. Nós temos aqui, duas imagens. Nessa primeira imagem nós temos os polvos e as lulas, quando se sentem ameaçadas, liberam tinta na água, dificultando a visão do predador. É uma forma de escapar do seu predador. É liberando o quê? Essa tinta aqui que vai dificultar o ataque dos predadores. Aí nós temos aqui, em segundo plano, nós temos os espinhos do ouriço, são pelos duros e pontudos, e ele eriça os espinhos quando se sentem ameaçados. Então, esse animal aqui, quando se sente atacado ameaçado pelos seus predadores, eles ficam com esses espinhos bem pontudos, que é uma forma de defender esse animal dos seus predadores, ok? Então, pessoal, falamos aqui da sobrevivência dos seres vivos. Próxima aula vamos dar prosseguimento ao conteúdo, ok? Eu peço agora que vocês aguardem no grupo a atividade que será lançada, ok? Então, a todos vocês, bons estudos. Forte abraço a todos.